Porque é o pensamento que sustenta essa formação fluídica. Quando os espíritos desencarnam, vão para a dimensão dos espíritos e são visíveis aos olhos de um médium, aos olhos espirituais, é claro, eles aparecem com roupas que eles usavam quando estavam encarnados. Muitas vezes portando objetos que também carregavam quando estavam encarnados. E o que é isso? Esses objetos foram com eles? Claro que não. Está aqui na gaveta, se não foi desocupada ainda. Mas eles aparecem assim, porque é formado pelos espíritos. O espírito manipula o fluido inconscientemente, formando os objetos que ele gosta. Quando aquela mocinha começou a receber as violetas, quem plasmava era ela, porque ela gostava das violetas. Então, com o fluido cósmico, com o seu pensamento e a sua vontade, ela formava a planta fluidicamente. Não eram violetas que estavam lá, não eram terras, né, que estavam dentro daqueles vasos lá. Não era terra, era apenas uma planta plasmada pelo pensamento e a vontade com o material fluídico, que é o material do laboratório do mundo dos espíritos. Então, essa formação, isso é natural para eles. Tão natural quanto é natural para a gente fazer uma peça de argila. Tão natural, né? Como fazer uma peça de argila. Essas transformações podem resultar de uma intenção ou serem produtos de um pensamento inconsciente. Tanto ela pode ter tido a intenção de formar aquelas violetas, ou outros espíritos tendo a intenção de formar objetos que gostavam, ou isso acontecer inconscientemente pelo desejo inconsciente de ter ainda aquele objeto. Por isso que quando vocês leem um livro psicografado, né, e naquelas cidades espirituais, as pessoas têm uma vida como nós temos aqui, é tudo plasmado pelo pensamento desses espíritos, utilizando o fluido cósmico. E para eles é tão tangível, como é tangível essa mesa aqui para nós, como é tangível aquele jarro que nós fazemos com argila. É a mesma coisa, os espíritos são fluídicos. Nós temos matéria, eles desencarnam e perdem a matéria bruta e levam o perispírito, que é o produto mais importante desse fluido cósmico. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza. É assim que se mostra ao vidente exatamente como é no seu corpo físico. Quando um espírito sofre uma deficiência qualquer no seu corpo físico, né? Quando o corpo é deficiente, ou no momento da morte ele sofreu, né, uma decapitação que o fez morrer, se ele tiver muito fixado naquela imagem e ele for aparecer para alguém, ou um médium ver, né, estiver vendo essa imagem, ela vai ver aquele espírito sem a cabeça. Ela vai ver a cabeça separada do corpo, se ele tiver muito imantado aquela imagem. Porque ela vai ver o que ele está mostrando para ela. Não é? Se nós tivermos uma pessoa, por exemplo, o Corcunda de Notre Dame. O Corcunda de Notre Dame não era corcunda, né? Na parte espiritual, é o corpo dele que era. Mas todo mundo conheceu, né, a imagem do Corcunda de Notre Dame daquela forma. Se ele tiver que se fazer visível para alguém, embora ele já tenha tido várias encarnações e o espírito não seja corcunda, ele vai aparecer daquela maneira. Senão ele não vai ser identificado, né? Ele precisa ser identificado com a forma que ele tinha. Então, se nós, né, tivermos que aparecer, vamos imaginar, já a gente desencarna, nós vamos ter uma outra encarnação, às vezes até numa outra polaridade sexual, se for necessário assim, e vamos desencarnar. Se nós tivermos que nos fazer visível com aquela personalidade da encarnação anterior, nós vamos
plasmar o perispírito com aquela forma anterior e não com a última. Mas como o espírito vai aparecer na dimensão dos espíritos, se ele tiver evolução espiritual suficiente, ele pode escolher a imagem, né, a forma que ele quiser, dentre tantas que ele já teve nas vidas que ele já teve com personalidades diferentes. Mas se ele não tiver essa evolução, ele vai apresentar a aparência da última encarnação, na dimensão dos espíritos, até que ele fique, né, totalmente assim, fora daquela imagem que ele tinha antes. Aí ele pode escolher, do contrário, ele vai ficando com aquela que ele teve por último. Então, normalmente é assim que acontece, porque o espírito plasma a sua própria imagem. Então, tudo que ele deseja, tudo que ele pensa, ele pode elaborar, ele pode fazer. Porque nós não vamos pensar nem desejar o que está acima do nosso conhecimento, que a gente nem conhece. Então, a gente só pode plasmar aquilo que nós temos no nosso arquivo mental. Então, o espírito faz isso. No Livro dos Médiuns, quem não tem hábito de ler o Livro dos Médiuns, vai achar muito interessante essas experiências ali. Um senhor foi visitar uma senhora doente que morava perto da casa dele. Ele nem conhecia bem essa mulher, mas ele foi visitar essa mulher espiritualmente. Morava perto, mas eles não se conheciam muito. Numa madrugada, ela acordou e viu aquele senhor sentado no quarto dela. E ele carregava uma tabaqueira, né, onde que eles colocavam o pozinho para fazer, para colocar no cigarro, no cachimbo, seja lá o que for. Ele carregava lá uma bolsinha com tabaco. E ela viu perfeitamente aquele senhor ali. E de manhã, ela achou estranho, ela perguntou se ninguém tinha entrado lá, porque ela acordou, para ela tinha acordado, e tinha visto aquele senhor no quarto dela, que morava perto, mas que ela nem conhecia. Aí ninguém da casa, claro, disse que viu, que realmente ela sonhou. Ela disse que não tinha sonhado, que realmente ela tinha visto ele ali, que ela não sonhou. Ela, emancipada, viu aquele senhor, ele ainda fez assim para ela quando ela tentou falar com ele, né? E ela disse depois que ela até acordou e continuou vendo ele ali. Passado um tempo, eles não sei se eles foram apresentados ou qualquer coisa, ele foi realmente à casa dela fazer uma visita durante o dia, ele encarnado ali em pessoa, né, com o corpo físico dele. E ele estava exatamente do jeito que ela viu, né? Então ele, emancipado, foi visitar, poderiam ser até conhecidos espiritualmente, e ele foi do jeito que ele era, plasmando aquela tabaqueira, com a roupa que ele usava. Isso tudo o espírito faz, e muitas vezes inconscientemente, manipulando o fluido de forma inconsciente também. Nem todos eles sabem como fazer. Uma vez, São Luís, no Livro dos Médiuns, está isso lá, perguntou a um espírito como é que ele fazia para transportar objetos. E ele falou que envolvia o objeto nele mesmo. Ele não soube explicar. Aí São Luís depois explica direitinho, que o assunto é sobre transporte, né, de objeto. São Luís explica que é a combinação dos fluidos com o fluido do espírito, do perispírito, né, desse espírito, que envolve o objeto e ele pode fazer o transporte. Mas ele fazia isso sem saber como ele fazia. Não é por isso que muitas vezes é inconsciente e outras vezes é intencional. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispiritual, como um espelho toma corpo e se fotografa. Então, nós, com o nosso pensamento, manipulamos os fluidos mentais e pintamos um quadro. Por isso que um médium consegue adivinhar as coisas que a gente está pensando, é com a dupla vista ele vê a imagem que está pintada e formada no nosso campo de energia. Não é difícil isso para ele. E os espíritos também. Às vezes as pessoas falam, poxa, eu não faço nada de errado, eu procuro viver minha vida tão direitinho, estou sempre sendo influenciado por espíritos inferiores. Bom, às vezes ele tem se esforçado para ser uma pessoa
né, com atitudes legais e tudo ali, ou ser uma pessoa melhor. Mas pode ser que a intenção dele ainda não seja, que os pensamentos dele não estão sendo muito vigiados e que ele pense coisas que ele não deveria pensar. Nesse momento, ele pinta quadros e os espíritos estão vendo, né? Aí se juntam a ele, né? Porque os fluidos semelhantes se atraem. Então, essa manipulação fluídica, ela existe. Isso é fato, nós não podemos negar isso aí. Desse modo, é que os mais secretos pensamentos, ou melhor, movimentos da alma, repercutem no perispírito. Já até indiquei aqui o retrato de Dorian Gray como exemplo para isso aí, né? Nós imprimimos os nossos pensamentos, sentimentos, o que a gente verdadeira é, no corpo espiritual. Como imprimimos também as coisas ruins que fazemos ao corpo físico. Os danos que nós causamos ao corpo físico, nós estamos causando também no corpo espiritual. E depois, nas encarnações que vão ainda acontecer, nós vamos imprimir isso aí no corpo físico e vamos desenvolver doenças que não eram para acontecer, né? São frutos aí da nossa imperícia, imprudência, negligência. Então, esse livro, né, mas eu vou dar rapidamente um resuminho dele, é exatamente isso. Um homem belíssimo, um jovem muito belo, foi pintado, né, o seu retrato, ele foi reproduzido numa tela. Então, o pintor conseguiu fazer exatamente o que ele era, né? Ficou um retrato belíssimo. E quando ele viu aquele retrato dele, né, aquela pintura que era ele ali, ele ficou meio triste, porque ele disse, essa foto aí, essa pintura, isso vai me condenar, eu vou ficar velho, feio, e essa pintura vai estar sempre bonita. Aí, naquele momento, ele desejou que fosse o contrário, que a pintura é que sofresse as transformações do tempo na parte material e moral e que ele ficasse sempre do jeito que ele era. E, né, claro, ficticiamente, Oscar Wilde, que escreveu esse livro, ele era muito doido, né? Então, aconteceu exatamente isso. Todas as transformações do tempo, com a passagem do tempo, foram ficando impressas na pintura e também a parte moral dele. E é exatamente o que nós fazemos com o perispírito. Se nós pudéssemos ver perispírito, nós nos assustaríamos com o que nós estamos fazendo. A gente se olha no espelho e se acha até bonitinho, né? Mas se tivesse um espelho que mostrasse o perispírito para nós, a gente ia se assustar com tanta coisa que a gente já fez e imprimiu nele. Também as nossas imoralidades também ficam marcadas, como aconteceu nesse. Então, quem puder lê o livro, porque é muito interessante, o final é muito legal. Então, leia, o livro é pequenininho assim, ó, fininho. Lê num dia, né? Quem já leu pode até confirmar o que eu digo. E é assim que uma alma lê no arquivo mental da outra alma as coisas que ela pensa. Tudo isso pintado, manipulado, né, com os fluidos etéreos que estão aí nos circundando. Então, sendo esses fluidos o veículo do pensamento, e podendo quer dizer, o pensamento, modificar-lhes as propriedades, acham-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que o fazem vibrar. Então, nosso pensamento vibra os fluidos que estão no ambiente, que estão nos circundando e modificam suas propriedades. Quando às vezes a gente entra num lugar, né, num local onde tem uma aglomeração e os ânimos estão exaltados, é muita briga, muita coisa, o fluido é pesado, né? A gente entra, aquilo ali é viciado e pesado. E quando a gente entra num outro lugar onde as pessoas estão harmonizadas, né, envolvidas num propósito nobre, o fluido é leve, né, porque ele não está contaminado pelos pensamentos ruins, e sim pelos pensamentos bons de todos aqueles que ali estão. Então, a atmosfera fluídica do ambiente, ela sofre as transformações com a nossa vibração, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de quê? De ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho.
egoísmo, violência, hipocrisia, como também traz o lado bom, a bondade, a benevolência, o amor, a caridade, doçura, paz, tranquilidade. Quando abraçamos uma pessoa que a gente gosta, e essa pessoa é uma pessoa tranquila, é uma pessoa, né, assim, do bem mesmo, a gente recebe tanta coisa boa, né, porque essa pessoa tem aqueles fluidos da bondade, da doçura, e passa essa coisa boa pra gente. Dá vontade de não largar o abraço, né? E quando a pessoa não está harmonizada, parece que tem até espinho o abraço, né? Parece que espeta. E a gente quer se livrar logo. Isso são as vibrações da alma, as vibrações desses fluidos que circundam o nosso campo de energia, influenciados pelos nossos pensamentos inferiores. E sobre o aspecto físico, eles podem ser calmantes, dulcificantes, reparadores, penetrantes, né? Existem pessoas que, às vezes, num toque, né, que nos dão, num abracinho, nos acalma na hora. A pessoa estava nervosa, irritada, querendo matar um, né? E, no entanto, chega alguém ali, um simples toque, às vezes, acalma essa pessoa. São aqueles fluidos calmantes, tranquilizantes, que passam para outra, né? E contagiam essa outra pessoa. Como também o contrário, excitantes, adstringentes, irritantes, narcóticos, tóxicos, expulsivos. Às vezes a gente fala assim, eu estava tão bem, encontrei com fulano, meu coração disparou, estou nervosa, estou irritada. Por quê? Assimilou. Mas se assimilou, porque também não estava muito bem, não. Achava só que estava. Porque os semelhantes se atraem. Quando a gente absorve fluidos, se a gente absorve os bons, é porque a gente está receptivo para eles. Se absorve os ruins, é porque também está receptivo para eles. Ninguém se contamina se não deseja ou inconscientemente, né? Porque não é um desejo de querer se contaminar, mas se não tiver num estado receptivo para aquilo ali. Quando a gente tem, a gente recebe os fluidos. O pensamento do espírito encarnado age sobre os fluidos espirituais, como também o dos espíritos desencarnados. Transmite-se de espírito para espírito pela mesma via, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos que estão no ambiente. Tais fluidos agem sobre o perispírito. Olha, sem o perispírito nada acontece, tá? Sem o fluido do perispírito nada acontece. Quando nós estamos vendo um espírito, ouvindo alguma coisa, sentindo uma presença, isso tudo acontece através dos fluidos do perispírito que se emancipam, entram em contato com a energia ambiental e fazem uma integração aí. Então, sem esses fluidos, nada acontece. O pensamento produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Nós não vamos poder fazer todo esse trabalho hoje, porque não dá tempo, e tudo isso que a gente está explicando é para a gente entender a nossa influência, não só sobre a matéria, quanto também sobre a parte moral das pessoas. A responsabilidade que nós temos no pensar. Quando viemos ao centro, bebemos aquela aguinha ali, aquela água, ela recebeu a influência dos pensamentos curadores, de pensamentos de harmonia, dos espíritos que a fluidificaram, mudando as propriedades dessa água. Nós encontramos toda essa explicação no livro dos Médiuns. Tudo que falamos aqui está na Gênese Espírita, no capítulo 14. Quem tiver a Gênese, dá uma lidinha, que fala tudo sobre os fluidos. Os fluidos se combinam pela semelhança de sua natureza. E depois, no capítulo 8º de O Livro dos Médiuns, 130 e 131, a gente aprende sobre a transformação das propriedades
em tudo, em todas as matérias, principalmente na água. Sabe-se do papel capital da vontade em todos os fenômenos magnéticos. Mas como explicar a ação material de um agente tão sutil, né, que são os fluidos eterizados? A vontade não é uma entidade, uma substância e nem mesmo uma propriedade da matéria eterizada, mais eterizada. Não é uma propriedade dessa matéria. É o atributo essencial do espírito, ou seja, do ser pensante. Com a ajuda dessa alavanca, dessa vontade, ela age sobre a matéria elementar, que é a matéria prima do universo, e em seguida reage sobre os seus componentes com o que as propriedades íntimas podem ser transformadas. Quando aqui a gente pede aos espíritos, no passe coletivo, que os espíritos encarregados desse trabalho possam manipular os fluidos e transformar células doentes em células saudáveis, isso é fato, eles podem fazer isso, desde que nós mereçamos isso, que já esteja no momento da gente melhorar, né? Se é que esse momento, né, já tenha chegado para a gente, aí sim a gente pode melhorar. Não significa que a pessoa, então eu não mereço. Vamos ter cuidado com isso. Não é que a pessoa não mereça, todos nós merecemos o melhor, todos nós merecemos ser cuidados e ser curados, mas muitas vezes a nossa doença é kármica e não chegou ainda o momento, tudo tem seu tempo para acontecer.